vamos definitivamente entender a diferença entre lactose e caseína. Porque todo mundo pensa que o que faz mal no leite é a lactose, mas eu costumo dizer, algumas pessoas têm problema com a lactose, mas todas as pessoas têm problema com a caseína, que é a proteína do leite da vaca ou de qualquer outro mamífero, porque nós, seres humanos, fomos talhados geneticamente para entender somente o leite da nossa mãe. E você vai ver que existe uma grande diferença entre os tipos de leite. Eu só vou citar aqui o leite da vaca, porque é realmente o que as pessoas mais consomem, mas de modo geral é um pouco assim. Então, tudo que acaba em ose é açúcar. Então, nós temos a lactose, nós temos a frutose, nós temos a glicose. Ose é açúcar. Então, eu costumo dizer, como eu falei, algumas pessoas têm intolerância à lactose. O que é uma intolerância? Chegou no intestino, não tem enzima, fica ali um negócio desse tamanho, e aí o que o seu corpo faz? Gradiente de concentração, você tem lá uma baita enfim, de algo enorme que não era para estar daquele jeito no intestino, por osmose vem água para jogar aquilo embora. Então você tem uma baita de uma diarreia. Então o máximo que você pode ter quando você tem intolerância é uma bela de uma dor de barriga, um desconforto abdominal e ponto. Agora, a alergia à proteína é completamente diferente. Por quê? Porque envolve o sistema imunológico. Então veja bem, primeiro vamos dar um exemplo mais concreto. Quando você vê o leite talhado, não sobe aquele soro? Então, e o que desce embaixo, branquinho, que se faz o quê? Queijo branco, cottage, ricota, que é o pior queijo que a gente pode comer, porque aquilo é caseína pura. E um convite que eu faço a vocês, quando vocês estão com dificuldade de entender algum alimento novo, vão lá na civilização onde ele é consumido e dê uma olhada como que aquele povo come. Então, vou dar um exemplo da soja. A soja, primeiro que não é natural aqui do Brasil, né? Mas quem come soja oriental, como é que eles comem soja? Eles consomem há 5.000 anos e eles aprenderam que a proteína da soja é de dificílima digestão. Então, eles a comem coagulada ou fermentada, porque assim esse processo já está quebrando de uma maneira mais fácil a proteína para a digestão deles, tá? Isso é simples assim. Então vamos olhar o queijo. Como é que o francês come queijo? O queijo tem gordura, não é só proteína, e ele fica ali, né, sendo maturado por um tempo. Essa maturação tem bactérias que já vão quebrando essa caseína. E eu costumo dizer que se tem alguma coisa boa no leite, quando é um gado de boa qualidade, é a gordura. Por que de um gado de boa qualidade? Porque tudo aquilo que aquele gado comeu, bebeu, tomou de remédio, etc e tal, pastou de repente num pasto cheio de agrotóxico, todas aquelas toxinas que não foram eliminadas do corpo dele vão ficar estocadas no tecido gorduroso do animal. Então, por isso que a gente fala que a gente, quando come, tem que saber o que aquele animal que a gente está comendo comeu, tá? Esse é um conceito, assim, indiscutível. Aí, o que acontece? A gordura, então, quando você vende um gado de boa qualidade, é a manteiga, algo que não tem tanto problema, mas eu ainda costumo colocar um outro detalhe. Mas depois você tem, então, uma parte que é a lactose, né, que é o açúcar desse leite, e o restinho ali é a proteína. Vamos comparar a proteína do leite materno com a proteína do leite da vaca. Então veja só, quando uma mulher está grávida e tem um bebê, vamos supor assim, sua mãe, que é no caso de você ter sido amamentado, amamentada. Quando você nasceu, a sua mãe produziu um leite perfeitinho para você. Tanto que se você tiver irmão, irmã e
ela também ou ele também foi amamentado, simplesmente o leite que a sua mãe produziu para eles foi diferente do seu. Porque, gente, a amamentação é a coisa mais linda do mundo. O leite vai se adaptando às necessidades da criança. Para você ter uma ideia, se aquele bebê até 6 meses, ele de repente adquire uma bactéria, sabe aquela tia que veio visitar o neném e quer pegar o neném e dar um monte de beijinhos nele? Então, vamos supor que ela passasse uma bactéria para o bebê. E o bebê não tem sistema imunológico ainda, mas ele mama. O que acontece? Na próxima mamada, ele passa via mama a bactéria para a mãe faz o anticorpo para aquela bactéria e devolve na próxima mamada. Gente, é lindo, não é? Eu coloco assim que a amamentação é realmente uma coisa divina. Bom, voltando. Então, você tem um leite próprio para o seu bebê. Ok. A vaca também. Então, vamos olhar a quantidade de caseína. A caseína é a proteína. Então, olhando ali o quanto de caseína tem num leite materno, dá uma olhada. 18% do leite materno é caseína. E uma caseína alfa. E tudo que é alfa, o nosso corpo entende. É algo assim natural para ele. E é um estômago humano. Tá. Agora vamos dar uma olhada quanto de caseína tem no leite da vaca. Olha só, 82%. É muito mais. Porque, claro, o nosso bebê nasce com uns 3 quilos, 3,5 quilos, o bebê da vaca com 60. Então, as proporções de necessidade de caseína são completamente diferentes. Aí, o que você vê? Por que eu vou ter enzima digestiva para uma proteína que eu não fui talhada geneticamente para consumir? Gente, leite é muito moderno, tem só 10 mil anos, nosso DNA tem milhões de anos. Então, o que acontece? O grande problema atualmente é que, em detrimento à comida de verdade, o povo está se entupindo de lanche, entupindo de alguma coisa com leite o dia inteiro, 7 dias por semana, 360 dias do ano, e não está comendo comida, porque antigamente, mas antigamente não tinha tudo isso. Tá, mas antigamente a pessoa consumia um pouquinho e comia comida. Então, os efeitos deletérios eventualmente que aquela caseína poderia produzir no intestino, eles eram compensados. Agora, o que acontece? Você não tem enzima digestiva para tudo. Aí vai parar no seu intestino uma bendita de uma proteína não digerida. Primeira coisa, ela é alimento para quem? Para suas más bactérias. Porque a bactéria do bem e a bactéria do mal, elas estão constantemente brigando por um lugar, né, que tem no seu intestino, mas só uma ganha. E quem ganha? Quem come. Então, o que a bactéria do bem gosta? Legumes, verduras, frutas, muita fibra. O que a bactéria do mal gosta? Ela que é proteolítica. Proteína não digerida. Então, quando você me aparece com aquela proteína não digerida no intestino, o que vai acontecer? Você vai fazer o banquete, a festa das más bactérias. E o que elas te devolvem? Porque a gente come, eu brinco agora e digo que a gente não come pra gente, a gente come para as nossas bactérias e elas nos devolverem saúde ou não. No próximo livro que eu estou escrevendo, que é sobre intestino, vocês vão ver coisas incríveis. Bom, mas resumindo, o que acontece? A bactéria do mal tem lá o banquete. E ela te devolve sim 2 substâncias. Sabe o nome? Putrescina e cadaverina. Gente, só esse nome diz para você o que ela está produzindo. É do bem ou é do mal? Então, pessoal, realmente, toda vez que a gente come ou toma leite, come queijo, não adianta. Aí vem aquela história, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque, por mais que seja assim, vocês não têm noção, eu fico 2 horas com o paciente na primeira vez para explicar todos os detalhes, porque é muito simples você entregar uma folhinha e falar, você não pode comer isso. Por quê? Então, quando eu vou falar o porquê que ele deve trocar aquele consumo por uma coisa melhor, eu explico. Então, eu fico numa ladainha e falo da lactose, falo da caseína, tudo isso que eu tô falando para vocês. Tá. Aí, de vez em quando, eu recebo um WhatsApp assim,
doutora, encontrei esse queijo sem lactose. Eu tenho vontade de dar um tiro. Por quê? Porque, gente, a indústria é muito inteligente. O que ela fez? Ela viu que era um filão. Então, elas costumam colocar um monte de coisa, um monte de alimentos que são à base de leite, queijo, etc. Porque a proteína do leite é muito barata. Então, ela está no meio de muita preparação. E eles colocam assim, sem lactose. Gente, o problema não é a lactose, o problema é a proteína do leite. Então vá nos ingredientes e leia. E aprenda o seguinte, qualquer laticínio ou produto de laticínio, e gente, leite em pó também faz parte. O que acontece? Tem caseína de qualquer jeito. Então, a única coisa que você vai encontrar que seja laticínio, mas tá sem lactose e não tem proteína do leite da vaca, no caso de ser um laticínio, é produto vegano, porque o vegano, de fato, não tem nada que o leite ou algo de algum animal esteja presente. Bem, queridos e queridas, colocando dessa maneira, só queria levantar uma outra coisa, que criança até 1 ano de idade, ela precisa da lactose do leite materno. Porque na hora que ela está sendo amamentada, essa lactose, ela vai ser necessária para quê? Para alimentar as bactérias que estão sendo, assim, criadas e desenvolvidas no intestino dela. Aquela lactose não é para ela, é para, digamos assim, desenvolver melhor a sua microbiota intestinal. Bom, queridos e queridas, eu espero que eu tenha deixado bem claro isso e que, se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui, que nós estamos aqui. Eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu respondo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.